nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa semanal, nosso ponto de encontro, e gostaria hoje de refletir com você a respeito da nossa vida de estudo. Veja, nós estamos convidando as pessoas para virem conosco fazer parte da nossa família do site padrepauloricardo.org, para que você estude conosco. Mas por que essa insistência, né, no estudo? Veja, não é muito raro a gente ir em alguns lugares e as pessoas ficam meio que com raiva do Padre Paulo Ricardo, porque chega e diz assim: vocês que são seguidores, né, do Padre Paulo Ricardo, ele faz uma lavagem cerebral em vocês, ele dá um jeito de vocês seguirem. O que é que acontece ali que vocês ficam bitolados, né? É que a pessoa não entende que as pessoas não são seguidores do Padre Paulo Ricardo. O que nós procuramos ter aqui são alunos que sejam seguidores da verdade. E aqui é que está a grande realidade, né, desse nosso convite. O convite de estudar é para que realmente a gente seja movido pela verdade. E por que as pessoas, existe esse fenômeno? Que as pessoas começam a assistir os vídeos do site, mas não somente aqui, claro, tem tantos outros lugares onde você pode aprender a verdade. Mas essa é uma característica, né, da nossa família. Não somos exclusivos, mas sim, queremos a verdade. O que acontece quando a pessoa encontra a verdade? Ela é movida pela verdade. Deixa eu explicar para você essa ideia. Veja, tudo que se move é movido por alguma coisa, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa xícara de chá. Eu acabei de movê-la. Mas eu movi com violência. Por quê? Não, padre, isso foi até delicadinho, ó, o senhor pegou o chá, né, com cuidado. Sim, mas a xícara, né, a caneca, em nada cooperou. Né? Então, eu movi essa caneca com violência. Ela não cooperou, ela não tem um organismo vivo que ela possa cooperar. Né? Pois bem, Deus não nos quer mover assim, com violência. Deus quer nos atrair a Ele. E como é que Deus pode nos atrair? Bom, existem organismos. Por exemplo, o organismo animal. Como é que se atrai o organismo animal? É a lei do cérebro. Foge da dor, busca o prazer. Você quer que o seu cachorrinho venha até você, você tem que oferecer para ele prazer. Vem, 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 ele vem. Ou então, você quer movê-lo de tal forma que ele fuja da dor, você pode fazer, né, um barulho como se você estivesse oferecendo um perigo a ele e ele sai correndo. Foge da dor, busca o prazer, ele tem um organismo que é o cérebro, ele reage a estes estímulos. Agora veja, se não funcionar, se você não conseguir treinar o seu cachorro na base da recompensa, ele faz a coisa certa, você dá prazer para ele. Ele faz a coisa errada, você, de alguma forma, dá uma punição. Se você não conseguir treinar o seu cachorrinho desse jeito, você vai ter que usar violência com ele. Então você vai, pega o cachorro pela coleira e arrasta onde você quer que ele vá. Ele em nada cooperou. Não é isso? Então, vejam, existe o organismo físico. E é assim que as pessoas estão sendo movidas hoje em dia. Esse é o drama que a gente encontra, não somente nas escolas, nas universidades. As pessoas estão sendo treinadas como animais, como a foca do circo. Então, o professor entra em sala de aula, não é?
Ele joga um tema polêmico. Nesse tema polêmico, sei lá, casamento gay. Aí uma pessoa lá, sei lá, um católico, um evangélico, chega e diz: eu não concordo com o casamento gay porque está na Bíblia que o homossexualismo é pecado. Aí o professor, ao invés de debater qualquer verdade, ele começa a bater, não debater. Ele começa a bater no aluno, dizendo: você é intolerante, você não pode ser assim, você não pode ser fechado desse jeito. Isso é uma mentalidade medieval, ultrapassada. No mundo moderno, estamos no mundo da tolerância, onde as pessoas têm que ser abertas, etc. E ele bate na posição que ele quer desestimular. Na mesma sala, um outro cara diz: não, professor, eu sou a favor do casamento gay, porque se eles se amam, qual é o problema? E aí o professor afaga aquela pessoa, dizendo: está vendo? Isso sim, isso é uma posição aberta. Muito bem, parabéns. Você está à altura dos tempos modernos, etc, etc. Veja, um professor que fez isso, ele, em momento nenhum, perguntou para a turma qual é a verdade do casamento gay. Ele não perguntou, por exemplo, ele não meditou sobre a natureza do casamento, o que é realmente a instituição chamada casamento. Ele não se perguntou se os gays querem casar. Ele não se perguntou se isto é bom para os homossexuais. Ele não perguntou se isto é bom para a sociedade. Veja, eu não estou respondendo a nenhuma dessas perguntas aqui. Eu não quero entrar no mérito da questão. Eu só estou descrevendo uma atitude de um professor em sala de aula que em momento nenhum entrou na busca da verdade. Ou seja, as nossas salas de aula, infelizmente, pululam de professores que têm essa atitude. Eles não formam pessoas. Eles não educam seres humanos. Eles treinam animais. O que é que isso que eu acabei de descrever tem a ver com treinamento de animal? Eu coloquei para você. O animal foge da dor, busca o prazer. Ora, você afaga com prazer psicológico a posição que você quer estimular e você bate com rejeição psicológica, com um desestímulo aquilo que você quer reprimir. E assim os nossos filhos estão sendo educados nas escolas e nas faculdades, isso aqui é o pior. Não tem ninguém realmente atraindo a pessoa pela verdade. Aí o que acontece? Um professor desse, que em momento nenhum debateu verdadeiramente as verdades, né, conseguiu convencer a sala, entre aspas. Né? Um desses alunos universitários vai e acessa o nosso site. Vai lá e assiste um vídeo do Padre Paulo Ricardo. Veja, eu estou colocando os meus vídeos e o meu site porque é o convite que eu estou fazendo para você. Agora, é evidente que tem outras pessoas, né, que também argumentam a partir da verdade. Não temos a exclusividade disso. Mas essa é a nossa identidade, a nossa característica. Você vai, coloca para a pessoa a verdade. E a pessoa enxerga a verdade. Enxerga porque ela vê que é assim e não pode não ser assim. Ela faz a experiência da verdade. E aí? A tragédia é que aquela pessoa está convencida. E convencida para sempre. Aí esse professor, né, fica irritado. Fica irritado com esse convencimento, porque você convenceu a pessoa. A culpa é do Padre Paulo Ricardo que fez uma lavagem cerebral. Não fiz lavagem cerebral. Eu simplesmente mostrei para as pessoas como é que são as coisas. Então, veja, como é que é isto? Então, é isto que nós gostaríamos de convidar você a fazer. Que você venha ao nosso site, veja o conteúdo que nós estamos oferecendo para vocês. Busque na bibliografia que nós damos
nas nossas aulas, etc. Leia, medite, se aprofunde e chegue a uma verdadeira experiência da verdade. Como é que se dá esse processo? Veja, há um tempo atrás, nós publicamos um vídeo, que até já está bastante antiguinho, a respeito dessa pequena obra aqui, que é um livretinho, nessa edição simples assim, mas está aí o PDF à disposição de vocês, colocado pela nossa equipe, ou quem não quiser pode encontrar esta obra no site cristianismo.org.br. Trata-se do opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar de um teólogo medieval chamado Hugo de São Vítor. Né? Ele fazia parte de uma escola teológica de teólogos de tendência agostiniana, a escola vitorina, e ele viveu um século antes de Santo Tomás de Aquino. Mas o que é que essa pequena obra tem para nos ensinar? Veja, tem para nos ensinar exatamente a forma como é que você realmente deve mover um aluno, pelo estudo e pela meditação. Qual é o primeiro passo para que você faça essa experiência da verdade e não seja movido como um animal? Foge da dor, busca o prazer, mas seja movido pela verdade. Primeira coisa é a humildade. Né? O São Vítor diz com toda clareza que você considere, né, que para você aprender você tem que ser humilde. E, portanto, não ache que há uma dificuldade de você aprender com qualquer pessoa. Se uma pessoa souber de uma coisa mais do que você, seja humilde e aprenda com ela. Não interessa quem é essa pessoa. Então, você deve considerar, né, que você não pode se envergonhar de aprender com ninguém. Depois, você deve ver que você não alcançou plenamente a ciência. Você tem que estar sempre buscando cada vez mais essa verdade. E essas duas atitudes são atitudes de humildade. Infelizmente, o que nós temos muitas vezes são pessoas que têm atitude exatamente contrária. Não sei se você já teve essa experiência daquele sujeito que você está tratando de um assunto que ele não faz ideia do que seja, mas o cara é totalmente fora, ele nunca estudou aquilo, ele não faz ideia do que seja aquilo. Você está conversando com alguém que também já estudou, vocês estão dialogando sobre algo que vocês entendem, que vocês sabem, e o sujeito fica assim, ouvindo. Lá pelas tantas, depois de 15 minutos de conversa, o sujeito diz assim, eu sei, isso aí, já experimentei, isso aí eu já sei, isso aí eu sei. E começa a falar de uma coisa que ele não faz a mínima ideia. Esse tipo de atitude arrogante de uma pessoa que quer sempre mostrar ciência e que quer sempre ensinar e nunca aprender com ninguém. Pois bem, essa dificuldade é a dificuldade inicial para aqueles que querem aprender. E aqui, então, você já começa a entender que não é possível você estudar e ser movido pela verdade se você não tiver humildade. Por quê? Porque a lei básica é que verdade conhecida é verdade obedecida. Ou seja, uma vez que você encontrou a verdade, pode ser que essa verdade seja muito dolorosa. E você tenha que humildemente aceitar que você esteve errado a vida inteira. Né? É como um aluno nosso do site que estava falando com... Ele estuda economia, né? E falando com uma professora de economia, ela é marxista, e o aluno estudou bastante e viu a impossibilidade
da economia marxista e mostrou, ele sabia demonstrar matematicamente, né? Tinha literatura sobre isso, demonstrando matematicamente como é impossível ter uma economia marxista. Ele mostrou para a professora, deu literatura para ela, mandou ela ir para casa estudar. Ela foi para casa, pegou aquilo lá, estudou. Lá pelas tantas, um mês depois, o aluno chegou e disse para a professora: "E aí, professora? A senhora viu o que, né, eu apresentei para a senhora?" E a professora disse assim: "Olha, fulano, você tem razão. Aquilo que você falou é verdade. Mas eu não posso mudar de opinião." "Como assim?" "Não, eu não posso mudar de opinião, porque se eu mudar de opinião, eu vou estar destruindo, vou ter que jogar no lixo, né, a minha vida inteira de estudo, porque a minha tese doutoral é baseada nisso, os meus livros são baseados nisso, e eu não posso mudar de opinião, porque eu vou jogar fora a minha carreira." Então compreende que a verdade às vezes vira a vida da gente pelo avesso, né? Quando você conhece a verdade, ela liberta, mas não quer dizer que ela vai ser agradável. Você vai ser tocado pela verdade e ela vai exigir uma mudança de vida. Então, aqui, essa primeira atitude é uma atitude de virtude. Aí, o Hugo de São Vítor, eu vou pular aqui uma parte, já para ir direto para a parte principal e essencial que eu quero ensinar para vocês. Ele diz assim, que é necessário ter leitura e meditação. O que é a leitura? Veja, quando você lê um livro, né, você tem que fazer como eu fiz com esse pequeno livrinho aqui. Eu tenho, né, um resumo desse livrinho aqui, na minha memória. Isso é ler. Ou seja, para você aprender a ler, não basta você decodificar os sons, não basta somente você entender o que você leu. Se você leu e você não reteve nada do que você leu, você não leu. Então, para haver uma verdadeira leitura, você tem que saber fazer uma síntese daquilo que você leu. Para ensinar isso, né, uma das técnicas básicas de ensino é ensinar a pessoa a fazer um fichamento. Não é? Agora, evidente, qualquer um que estudou metodologia científica na universidade sabe que fichamento é a coisa mais chata que existe na face da Terra, né? Mas às vezes é necessário você fazer pequenas anotações. Só que aquelas pequenas anotações são uma muleta inicial. Porque seja como for, você vai ter que memorizar. Agora, memorizar não quer dizer que você precisa decorar uma frase. Memorizar quer dizer que você tem que guardar aquela verdade. Você tem que pegar aquilo que está sendo ensinado e precisa reter com você. Se você não fez isso, se você leu o livro, mas você não é capaz de apresentar uma síntese do que você leu, então você não leu. Tá? Então aqui é o primeiro passo. E isso eu digo com muita clareza para os nossos alunos. Quando você assiste uma aula, um vídeo, um curso, ali a gente coloca, geralmente a gente põe alguns indícios de uma bibliografia básica, depois você vai pesquisar, você vai fazer outras coisas, mas o que é importante, a gente dá um pouco, digamos assim, a direção da pesquisa. E aí você vai estudar, você vai ler. Mas lendo, você precisa reter as coisas. E retendo as coisas na memória, aí nós podemos começar o que realmente é o aprendizado. Veja, memorizar as coisas ainda não é o aprendizado. Mas você precisa ter alguma coisa dentro. É como se você tivesse um computador. O teu computador está formatado, ele não tem ideia nenhuma, entre aspas, ou seja, o programa não tem programa. Então,
Você não pode, né? O computador não serve para nada. A mesma coisa, a sua inteligência. Você precisa reter alguma coisa na sua memória. Porque retendo alguma coisa na sua memória, aí você tem alimento para trabalhar, você tem, né, alguma coisa para os seus dentes roerem. E aí começa o verdadeiro processo de aprendizado, que é a meditação. Não é? Ou seja, a meditação significa que você vai pegar aquela verdade, meditar sobre ela, até que finalmente você enxerga a verdade que está lá. Vou dar um exemplo assim, banal. O professor ensina para você o teorema de Pitágoras, né? Que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ótimo. Aprendeu? Memorizou? Muito bem. Mas você ainda não aprendeu de verdade. O ensino ainda não é isso. Você precisa agora, né, fazer a experiência da verdade. E meditar por que é que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa e não pode não ser assim. De tal forma que você enxerga a verdade. De tal forma que se um professor no mês que vem disser, gente, mudou, o teorema de Pitágoras não é mais verdadeiro. Agora nós temos uma nova teoria revolucionária. Você vai chegar e dizer, não, parou, professor. Me desculpa. Eu vi a verdade. Se eu me convencer do contrário, você precisa demonstrar para mim onde é que está o erro. Mas é necessário esse tipo de meditação. Então, essas coisas, né, eram feitas na escola antigamente, eram feitas nas universidades antigamente. Antigamente, um professor, quando ensinava o teorema de Pitágoras, ele fazia uma demonstração para os alunos. Ele mostrava, né, ele traçava retas, fazia, né, cálculos e mostrava como que se chega à conclusão de que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa e não tem jeito de não ser. E será sempre assim. Num triângulo retângulo, será sempre assim. Isto é uma verdade fixa. E que quando você vê isso, você faz a experiência da verdade. E isso daqui é a luz natural, né, que ilumina, a luz natural da razão que ilumina a sua inteligência. Isto é estudar. Tá? E aí você, depois da meditação, tem aquele clique que você enxergou a verdade. Essa verdade que você enxergou, que você fez experiência dela, ela então vai permanecer na sua memória, né? Memória intelectual, memória espiritual. Não é a memória dos animais, é a memória da alma, a memória própria, elevada dos seres humanos. Então aquilo lá é guardado na sua memória. Então você vai estudando, né? Estuda, medita, pensa e vê uma verdade. Estuda, medita, pensa e vê outra verdade. Estuda, medita, pensa e vê uma terceira verdade. Quando você vai fazendo um tesouro de verdades meditadas, tá? Você então vai começar a notar uma coisa interessante dentro de você. Que automaticamente estas verdades coalescem. Ou seja, é como se fossem cabos que formam um cabo de aço, os pequenos cabos que formam um cabo de aço. Elas se enfeixam e elas formam uma verdade superior. É o que nós chamamos de contemplação. Não é a contemplação sobrenatural, tá? Mística, a respeito da qual fala Santa Teresa d'Ávila, etc. E tal. Não. Estamos falando aqui de uma contemplação natural. Uma contemplação natural da verdade. Em que você
viu uma verdade, viu duas verdades, viu três verdades, e de repente, naturalmente, espontaneamente, essas verdades começam a se enfeixar e se entrelaçar umas com as outras, e de repente você nota que você está vendo várias verdades ao mesmo tempo. Se você está vendo várias verdades ao mesmo tempo, e como elas têm um nexo entre si, é porque você subiu de nível. Você subiu de nível de abstração. Você está num nível superior. E aí você consegue enxergar coisas. Então, isso daqui é que é a verdadeira educação. Veja, o que eu estou dizendo para vocês, isso vale para qualquer pessoa. Não interessa se você é católico, se você é cristão, isso vale para qualquer ser humano. Isso que eu estou dizendo para vocês, isso que está aqui no método, no opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar de Hugo de São Vítor, isso é válido para qualquer ser humano que queira aprender, porque é assim que funciona a nossa mente. Então, veja só, na meditação, né, nós enxergamos a verdade que nós já tínhamos memorizado com a leitura. Então, deixa eu pegar aqui no livrinho para você se encontrar. Então, veja só. Na leitura, mediante regras e preceitos, somos instruídos pelas coisas que estão escritas. A leitura é também uma investigação do sentido por uma alma disciplinada. Né? Há 3 gêneros de leitura. A leitura do docente, do discípulo e a do que examina por si mesmo. Quando eu digo, leio o livro para o discípulo, leio o livro pelo mestre ou leio o livro, simplesmente. Então aqui, essa realidade da leitura, que é o que um pouco, bem assim, aproximativamente, é o que eu estava tentando colocar para vocês, que você pode fazer, né, o estudo por você mesmo. Você pode fazer o estudo através do professor. Isso que eu estou fazendo aqui para vocês. O que é que eu estou fazendo? Eu estou lendo para você esse livrinho que está aqui. Mas isto não exime você, não dispensa de você de baixar o PDF e depois você ler essas coisas que estão aqui e reter aquilo que está escrito aqui. Aí você vai e passa para a segunda fase. Leu, memorizou um pequeno resumo, uma síntese? Então, aí vem a meditação. A meditação é uma cogitação frequente com conselho que investiga prudentemente a causa e a origem, o modo e a utilidade de cada coisa. A meditação toma o seu princípio da leitura, todavia não se realiza por nenhuma das regras ou dos preceitos da leitura. Na meditação, de fato, nos deleitamos discorrendo como que por um espaço aberto, no qual dirigimos a vista para a verdade a ser contemplada, admirando ora esta, ora aquelas causas das coisas, ora também penetrando no que nelas há de profundo, nada deixando de duvidoso ou de obscuro. Então, veja só, a meditação, não é? Ela nos leva a ver a verdade, e conhecer a verdade das coisas é conhecer as coisas pelas suas causas. Não é? E as causas vão nos levando a outras causas mais profundas. E assim por diante. Por que é assim? Somente aprender que é assim não adianta. Você tem que saber por que é assim e não de outro jeito. E assim é que acontece a meditação. Você vai, medita e finalmente vem aquele clique. Você enxerga a coisa com uma profundidade maior. E então, claro, depois dessa meditação vem a contemplação. Né? Ele diz que devemos confiar a memória àquilo que aprendemos. Então veja só que aqui nós já estamos falando de uma memória mais sublime. Inicialmente você lê, guarda na memória, medita, procura as causas, se aprofunda, né? Por que é que as coisas são assim e não de outra maneira? Uma vez que você viu por que é assim, aí você precisa agora guardar isso na memória. E esta memória, né,
ela não é simplesmente passiva. Por quê? Porque essas coisas que são guardadas na memória, um belo dia, né, essas coisas começam, as várias verdades guardadas na memória, elas começam a coalescer na contemplação. Aí vem a parte, né, em que ele diz: a meditação é um assíduo e sagaz reconduzir do pensamento em que nos esforçamos por explicar algo obscuro ou procuramos penetrar no que é oculto. Então você está vendo a coisa, mas você não sabe por que ela é assim. Até que finalmente você vai meditando, vai vendo, vai investigando, você move nesse espaço, como ele diz, e de repente você vê a causa. A contemplação é uma visão livre e perspicaz da alma de coisas amplamente esparsas. Então, quando você medita, você descobre uma verdade. Na contemplação, verdades que estão esparsas começam a se unir, né, numa única visão. Entre a meditação e a contemplação, o que parece ser relevante é que a meditação é sempre das coisas ocultas à nossa inteligência. E a contemplação, porém, é de coisas que, segundo a sua natureza ou segundo a nossa capacidade, são manifestas. Então, você vai medita, etc e tal, e a coisa estava oculta, você não sabia por que era assim, você vai e finalmente vi. Essas coisas que se manifestaram a você, são essas coisas que você alcançou pela meditação que finalmente irão, né, ser colocadas como uma visão superior na contemplação. Uma vez que você fez esse processo de contemplar a verdade, aí agora você precisa fazer o processo inverso, porque é necessária a eloquência. Ou seja, se você aprendeu, mas não sabe explicar para as pessoas o que você aprendeu, é porque você não aprendeu ainda. Você precisa agora, de alguma forma, pegar aquelas verdades que você meditou e que você contemplou e saber transmitir para os outros. E essa é uma experiência que acho que muitíssimos professores já fizeram. Ou seja, o professor nota que ele aprende mais quando ele ensina. Acho que não existe experiência que seja mais universal do que essa. Quando você sabe para você, você sabe, mas sabe pouco. Quando você sabe para ensinar os outros, você começa a perceber, não é, que você verdadeiramente está sabendo com profundidade. E é esse o convite que nós estamos querendo fazer para você. Que você seja aluno do site, mas que você também ensine os outros. Mas vejam o processo longo entre o você começar a ser aluno e o você ensinar. Humildade, depois leitura, meditação, contemplação, aí vem a eloquência. Aí você pode falar. Você pode falar daquilo que você viu e não pode negar que viu. Então, esse caminho, esse arco, né, que é a realidade do ensino. Nós sermos verdadeiramente, né, pessoas que sabem ensinar. Isso tudo eu estou ainda aqui colocando para você num nível muito básico e fundamental, que é o nível da razão. Ou seja, vamos ver o edifício. Eu disse para vocês, tudo que se move é movido por alguma coisa. Você pode mover uma coisa com violência, como você move um objeto inanimado. Você pode mover um animal através do foge da dor, busca o prazer. Você pode mover um ser humano através da luz natural da razão. Que ele vê essa verdade e não pode negar que está vendo essa verdade. Existe um andar ainda mais alto, superior, que é quando você começa a mover a pessoa, você não, Deus, começa
a mover a pessoa, não mais somente pela luz natural da razão, que sempre vai permanecer aí, porque nós precisamos da luz natural da razão, mas também pela luz sobrenatural da graça. Quando você se confessa, sai do pecado mortal, está em estado de graça, você pode fazer uma experiência que foi a experiência de Santo Agostinho quando ele se converteu. A experiência de que a sua inteligência fica turbinada. De que você começa, até mesmo na luz natural da razão, você vê que a sua inteligência fica melhor. Ela funciona melhor. Nesse nível da luz natural da razão. Se você está em estado de graça. E não é somente pela vida depravada que a pessoa tinha, mas é exatamente porque a sua alma fica mais transparente. Agora, você pode enxergar pela meditação das verdades, quando você se recolhe em oração, você pode receber um toque do ressuscitado que ilumina a sua inteligência e convida a sua vontade. Ali você já está sendo movido por um organismo sobrenatural. É algo diferente e mais elevado. Mas não é disso que nós estamos falando aqui agora. Nós podemos falar isso numa outra aula. Eu queria concentrar a minha atenção na aula de hoje para esta realidade da inteligência humana movida pela luz natural da razão. E que você, de fato, busque a verdade, investigue a verdade. Vejam que isso é bem diferente do que os marxistas ensinam e do que, por exemplo, Hegel ensina. Hegel, ele ensina uma dialética em que você encontra uma verdade, aí depois encontra outra verdade, e essas verdades vão brigar entre si. Nós ensinamos aquilo que a humanidade aprendeu já muitos séculos antes de Cristo com os filósofos gregos, e com o cristianismo a coisa tornou-se ainda mais turbinada, ainda mais clara, né? Ainda mais evidente que quando você conhece uma verdade e depois conhece outra verdade, essas verdades, elas coalescem e se unem. É exatamente o contrário. As verdades não vão brigar entre si, elas vão se unir e ficar mais fortes. E aí, uma vez que você conheceu essas verdades, nós temos o dever, a caridade de ensinar a verdade para os outros. Esse nosso site pode parecer uma coisa assim, o Padre Paulo só ensina, mas o ensinar é um dever de caridade, não é? É uma obra de caridade espiritual, que é ensinar aos ignorantes. Por quê? Porque a verdade liberta. Ela é incômoda, mas ela liberta e nos torna capazes de voar como águias. Então, tá aí, fica mais uma vez colocado aqui no nosso site para você aquilo que é o nosso propósito e o nosso desafio. Eu não coloquei as coisas, né, até o último andar, que seria falar da realidade da luz sobrenatural, da graça, porque eu quero aqui incentivar você a estudar. A questão de rezar, que é o andar de cima, né, que é mais elevado, mais sublime, etc. Isso daqui nós já temos vários vídeos sobre isso, né? Temos lá o curso, né, Ensino-nos a Orar, o projeto Segunda Morada, e quando a gente fala das moradas de Santa Teresa, tudo isso, né, nós estamos ensinando também a realidade da oração. Mas, às vezes o pessoal não quer estudar. O problema é esse, né? E aí, isso nos deixa num raio de ação limitado. Por quê? Porque quando você vai falar com pessoas que não têm fé, você precisa primeiro atraí-las com a luz da verdade, né? Fazer a grande caridade de dar a elas a verdade. Coisa que
nem os professores universitários andam fazendo hoje em dia. Porque, infelizmente, as nossas universidades estão cheias de ideólogos que não querem formar pessoas para a busca da verdade, mas querem simplesmente treiná-las como se treina um animal, na fuga da dor e na busca do prazer. Tá bom? Então, esse é o recado de hoje. Você faça parte dessa família, venha, se inscreva no nosso site, né? E vamos lá, vamos estudar, vamos buscar a verdade, porque a verdade nos liberta. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.